Agradecemos a Ti, Senhor, por este dia. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado pela vida de cada um dos nossos irmãos. Amém. Aqueles que estão à frente da Tua obra. Nos colocamos debaixo da Tua direção, da unção do Teu Espírito Santo nesta manhã. Obrigado, Pai, por este momento. Abençoa a vida de cada um dos nossos irmãos, Pastor Martal. Obrigado, Senhor. Te damos graças que o ensino, tudo aquilo que for falado nesta manhã, Senhor, possa nos edificar, nos orientar, nos ajudar, Senhor. No nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. 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 Bom dia, Aldão. Bom dia. Bom dia, Martal. Opa! O Aldo não vai nem mostrar a face dele, que de manhã o cabelo dele parece É só vendo para saber. Irmãos, hoje eu vou aproveitar, mostrar para vocês. O Ed Léo já vem um tempo falando sobre a microcélula, certo? E a gente pensa que isso foi da cabeça dele, o Havruta, tudo, né? Mas eu quero mostrar para vocês hoje, e é bom, um modelo de microcélula das igrejas orgânicas dos Estados Unidos. É interessante a gente ver isso para entender a visão deles, né? É um pouco diferente, mas basicamente é a mesma coisa. E por que eu quero mostrar isso? Porque a gente tem que tomar cuidado com modelos, tá? A gente pega modelos e transforma em modelos, tipo, a gente quer fazer fabricação em série, né? Como se fosse uma fábrica. A gente quer fazer como se fosse um franchising, né? Você pega aqui, faz tal e multiplica, né? No país inteiro e tal, nas igrejas, etc. Eu acho que igreja não é isso. Igreja, ela é viva, ela é dinâmica. Eu já sou pastor há mais de 40 anos aí, quase 50 anos, e eu vou dizer para vocês, vem movimentos, vem modelos, vem ensino sobre como viver igreja, etc., mas vira e mexe, esses modelos vão ficando ultrapassados. Vocês já repararam isso? E os movimentos, né? Vem movimento de batalha espiritual, movimento de adoração, movimento de grupos de comunhão, movimento de célula, e vem um, e vem outro e tal. E a gente pega esses modelos e se prende demais a eles. Então, eu vou mostrar para vocês, primeiro, o folder deles, tá? O folder deles, como que é. Então, tem esse material deles, ok? E eles chamam Life Transformation Group. E nesse folder, mais ou menos, ele explica, né, a base do que é essa visão. Grupos de transformação de vida. Life Transformation Group.
Depois, se tiver alguém quiser traduzir e montar esse, é muito bem feito e resumido. As igrejas orgânicas usam esse material para poder fazer o microgrupo. São grupos de 2 ou 3, ok? Esse é o folder deles, tá bom? Eu vou mostrar. O que é CMA, Marcelo? Qual que é É o nome desse grupo aqui, Resources, CMA Resources, tá? Eu esqueci o nome, mas é o grupo que cuida desses folders. É um grupo, lá nos Estados Unidos tem um movimento chamado Igrejas Orgânicas, ok? E tem muita gente boa. Inclusive, um dia seria legal a gente trazer o Frank Viola. Tem gente que não gosta dele, mas eu gosto demais. Os ensinos dele são muito bons. E ele é um dos grandes líderes. Tem um outro cara muito bom também, que seria a gente trazer ele, que eles falam muito dessa vida orgânica, de igreja orgânica, né? Tem um outro material aqui que eu vou mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia, e depois eu vou explicar, eu vou passar mais ou menos o que está naquele folheto em português, ok? Então, Life Transformation Group. Aí ele vem aqui, ó, ele faz uma introdução, né, de como que funciona, e ele faz característica de um discípulo, né? Adorador, né? Worship, adoração e amar a Deus, amar outros, relacional, humildade, gracioso, paz, etc. e tal. Então, ele faz, como é que fala? E ele vai dar uma explicação aqui, ó, e vai ter um estudo, tá, do processo de discipulado aqui. Então, precisa nascer de novo, precisa ser guiado, autofoco, focado no reino, fazedor de discípulos e fazendo discípulos de outros discípulos, né? E aí tem estudos que ele dá, então, que você vai, por exemplo, característica do discípulo. Um discípulo adora e ama a Deus, né? Então, aí ele vai fazendo um estudo onde você vai respondendo, preenchendo. Você sabe que eu gosto desse tipo de estudo, porque você é obrigado a ler o texto e procurar responder escrevendo. Isso ajuda muito, é uma metodologia muito importante, tá? Aqui, ó, um discípulo ama outros. Então, aí tem os textos e aí você responde, tá? Então, aqui ele vai dando os estudos, né? Agendando um tempo social junto, competências, né, de um discípulo, o que o discípulo tem que ser ou fazer, né? Aqui ele vai falar o que, durante o seu tempo junto no seu LTG. Aí ele vai explicar o que você tem que fazer, tal.
Então, tem todo esse material aqui. Olha só, queria mostrar isso. Eles conhecem isso aqui? Exatamente igual. Up, in, out. Exatamente o que o Ed Léo faz. Isso aqui, ó, já tem esse material, já tem uns 15 anos, hein? É um material antigo. Então, aqui ele vai falar da esfera de relacionamento, tal, né? E a oração, né? Que é o evangelismo, né? Então, isso é um material dessa igreja, New Life Church, né? Que usa essa visão da igreja orgânica, ok? Bom, eu vou aqui explicar então como é que como é que funciona esse LTG aqui, tá? Marçal, seu microfone está fechado. Fala alguma coisa aí para a gente ver se está funcionando agora. Não, tá sem som, pelo menos para mim aqui, não sei para os irmãos ali. Sem som. Sem som. Alô, alô. Agora, alô, alô. Agora voltou, né, muchachos? Ok. Eu vou explicar, então, o que é o LTG, né? Life Transformation Groups, que é grupo de transformação de vida, ok? Então, o que é grupo de transformação de vida, GTV? O GTV é uma maneira simples de liberar os elementos mais essenciais da vital caminhada espiritual para pessoas que precisam de Jesus. Então, eles criaram esse modelo que é uma coisa simples, eles não gastam muito tempo treinando, é fácil de explicar, de entender e praticar. O GTV encoraja e ajuda pessoas a seguir Jesus através de um abastecimento de motivação interno, mais do que aplicar uma pressão externa. Então, eles tentam trabalhar, né, o seu interior do que tentar colocar pressão externa na vida da pessoa. Essa ferramenta capacita cristãos comuns a cumprir a obra incomum de reproduzir discípulos espirituais que podem depois reproduzir outros. O GTV é simples
e poderoso. Ele contém os valores de comunidade, transformação interna, é uma mudança interna de vida e reprodução de discípulos. Tá? Vamos ver como é que ele funciona. Ó, o americano, ele não tem muito tempo. Então, os GTVs se reúnem uma vez por semana, cerca de 1 hora. Nessa época aqui, que foi lançada essa visão, eles não tinha online, não se fazia reunião online, né? Eu nem sei se tinha Google Meet ou Zoom nessa época que eles desenvolveram isso. Mas eram grupos que eles se reuniam, às vezes, no almoço, café da manhã, ou à tardinha, depois do trabalho, 1 hora, uma vez por semana, grupos de 2 ou 3. E quando a quarta pessoa se junta, o grupo deve multiplicar em 2 grupos de 2. Só que ele continua um tempo com 4 pessoas e depois divide 2. Os GTVs são grupos formados de pessoas do mesmo sexo. Não há currículo, manuais de estudo ou treinamento. Não é necessário um líder no grupo, mas apenas um facilitador que envia relatórios para a igreja. Então, são 2 ou 3 pessoas, não existe líder. Não tem um líder, mas tem um que facilita e que manda um relatório para a igreja, ok? Eles fazem apenas 3 coisas no GTV. Primeiro, eles confessam pecados como uma prestação de contas mútua. Então, eles têm, depois eu vou mostrar as perguntas, eles têm perguntas que eles procuram responder toda semana. Segundo, o único material que eles usam é a Bíblia. Não tem manual de estudo, não tem um guia de estudo, nada. Eles leem a Bíblia e compartilham o que eles leram, o que Deus falou com eles. Então, tipo assim, você vai ler, nós estamos lendo Romanos, então você vai ler um capítulo por dia de Romanos. E você vai procurar, eles procuram responder, se você quiser fazer assim, né? 3 perguntas, o que o texto diz, né? O que Deus fala com você, o que Deus falou com você, e o que você vai fazer. Então, o que o texto, o significado do texto, o que Deus está falando para você nesse texto e o que você vai, como aplicar isso na sua vida. Ou você vai só comprar um caderninho e anotar. Você leu o que Deus falou com você, você vai anotando, tá? E quando reunir o grupo, ele vai compartilhar 1 ou 2 coisas que Deus falou durante a semana através da leitura. Ok? Então, confessam o pecado, eles leem a palavra de Deus e anotam o que Deus falou e compartilham no grupo, na reunião do grupo. Então, na reunião do grupo, não tem um estudo bíblico, mas tem um compartilhamento do que eles estão lendo. Ok? Terceiro, eles têm orações estratégicas, específicas e contínuas pela salvação de vidas. Eu vou mostrar isso aí, ok? Ponto-chave para o sucesso do GTV.
há somente 3 qualificações sugeridas para iniciar ou se juntar a um GTV. Primeiro, Jesus Cristo é o Senhor. Ter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Segunda coisa, amor. Amar a Deus com todo o seu ser e amor ao próximo. Amor ao aflito e faminto como a si mesmo. E a interdependência. Precisamos um dos outros, somos membros uns dos outros, Romanos 12, 5. Esses 3 valores mantêm o grupo com saúde para ajudar pessoas feridas e carentes. O compromisso com esses princípios são fundamentais para a efetividade e vida espiritual genuína do grupo. Então, basicamente, são esses 3 pontos que é interessante, que eu tenho pego 3 essências. A centralidade de Cristo, o amor, né? E o quê? O propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito eterno de Deus? É a edificação de um corpo, de uma família, de um edifício, que tem a ver com essa interdependência aqui, ok? Então, basicamente, 3 essências. Confissão de pecados e prestação de contas. Então, eles pegam Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Precisamos confessar pecado uns aos outros. Então, começando com confissão de pecado, santificamos o resto da reunião. Então, a primeira coisa que eles fazem é a confissão de pecado. E cada pessoa pode falar de uma mesma pergunta. Mas tem, acho que umas 10 perguntas. A confissão de pecado prepara o solo, que é o coração das pessoas, para a palavra de Deus que está sendo lida a cada semana. Quebramos a estrutura de negação e podemos ser curados. O que é essa estrutura de negação? Todo mundo tem uma estrutura de proteção, aonde a gente nega as nossas fraquezas, os nossos traumas, as nossas feridas. E quando a gente consegue romper, consegue confessar as coisas mais terríveis, tenebrosas das nossas vidas, só isso já começa a trazer cura. Então, a gente precisa romper essa estrutura, que é mantida pelo medo, vergonha. Nós temos um medo, uma vergonha que as pessoas saibam dos nossos pecados, né? E aí a dor, né? Os traumas, e que é sustentada pelo orgulho. Então, essa estrutura de negação precisa ser rompida, e isso vai trazendo cura, ok? Então, aqui estão as perguntas que eles procuram, e cada semana você pode responder uma ou 2 dessas perguntas. Você tem sido testemunho essa semana da grandeza de Jesus Cristo com suas palavras e ações? Então, será que você fez alguma coisa falando ou agindo que não glorificou a Deus? Então, você procura responder isso aí. Aí fala, não, ó, eu falei uma coisa que não devia, tive uma atitude ruim. Então, esse é o sentido dessa pergunta. Você tem sido exposto sexualmente a algum material sedutor ou permitido sua mente para se entreter com pensamentos sexualmente inapropriados nessa semana?
Você teve alguma tentação? Viu algum site pornográfico, filme, ou qualquer coisa? Vai falar isso. Você tem faltado com integridade ao lidar com as finanças ou cobiçado alguma coisa que não lhe pertence? Então, na área financeira. Você tem sido honrado, compreensivo, generoso em seus relacionamentos importantes essa semana? Então, teve algum problema, algum atrito com alguém? Você tratou alguém de maneira desonrada? Você não foi compreensivo? Você não foi gentil, generoso? 5, você tem ferido outras pessoas com suas palavras, ou mesmo por trás delas, mentiras ou maledicências? Olha, o jeito que ele faz essa pergunta aqui é que isso aqui é de anos, tá? Então, você imagina há 20 anos atrás, né? Esses assuntos eram meio que tabus, né? Você falar aí. Então, ele entra muito gentilmente, entendeu? 6, você tem tido algum comportamento compulsivo ou de descontrole nessa semana? Explique. Pode ser algum vício, pode ser uma ira, um descontrole, uma raiva, uma inveja, né? Você tem continuamente permanecido na ira ou irritação diante dos outros? Tem gente que fica todo dia irritada. Você deve conhecer gente assim, né? Você tem desejado secretamente o infortúnio dos outros? Quer dizer, você fica, sabe, desejando o mal ao outro, né? Aí você escreve a sua pergunta pessoal de prestação de contas. Aí pode ser uma pergunta que não está aí. E, por último, você concluiu a leitura da palavra e ouviu algo de Deus? O que você irá fazer sobre isso? Você tem sido completamente sincero com o grupo? Então, tem aqui essas 11 perguntas, não é para responder todas elas, mas é para você ler reflexivamente e escolher uma ou duas perguntas para responder e compartilhar com o grupo, ok? Então, essa é a confissão. Leitura repetitiva da Escritura. O poder desse sistema está em liberar a palavra de Deus na vida às pessoas. Esperar que as vidas mudem e deem fruto sem primeiro a plantar a semente da palavra é tolice e resultará em decepção. Lucas 8, 11 e 15. O objetivo é criar um apetite interno pela rica palavra de Deus, então aumentar o desejo de conhecer mais a palavra. 25 a 30 capítulos por semana. Eu acho muito. Mas é em torno de 5 capítulos a 6 capítulos por dia. Mas pode ler. Eu acho que 5 capítulos é muito para você ler num dia. É melhor você ler um capítulo e refletir, né, no texto, do que você ler 5 capítulos e você fica doido para ler os 5 e não pega o texto inteiro, tá? Então, lendo livros inteiros da Bíblia em repetição, em contexto e em comunidade, irá render ricas recompensas. Quer dizer, eles leem textos da Bíblia
e depois repetem de novo a leitura, ok? Cada grupo decide qual livro ou porção do livro que lerá repetidamente. Repetir cerca de 2 a 5 vezes. Olha só. Repetir. Leitura repetitiva. Então, você vai ler Gálatas. Você vai ler 2 a 5 vezes Gálatas. Entendeu? Porque, normalmente, o que você faz? Você lê sempre uma vez. Então, você vai ler Filipenses, você vai ler 2 a 5 vezes. Tá? Muitas vezes, nem todos conseguem terminar a leitura a cada semana. 30 capítulos tende a levar cerca de 4 semanas para um típico grupo terminar a leitura juntos, né? Então, mais ou menos, o cara aqui vai estar 4 semanas, vai dar praticamente um capítulo por dia, né? São 28 dias, quase 30 dias, né? É um capítulo por dia. Você lê, você vai tentar ler, aí já dá, por exemplo, Gálatas são 6 capítulos, né? Efésios, 5 capítulos. Não, 6 capítulos. Efésios são 6 capítulos. Então, você pode ler durante uma semana, você lê um Gálatas, depois repete durante um mês, você repetir a leitura várias vezes. Um grupo pode decidir junto qual será o próximo livro ou livro da Bíblia, ok? Quando ele fala livro aí, é Gálatas, Romanos, Mateus, João, tal, não sei o quê. Alternar as escolhas de livros a cada vez. Tem um livro chamado o David Platt, ele é muito forte nessa leitura da palavra, né? Eu acho que é um livro, né? Radical Together, né? A palavra radical juntos. A palavra faz a obra. Então, eu acho que é uma frase do David Platt. A palavra faz a obra. É de um livro dele, Radical Juntos. Então, é viver uma vida radical juntos, né? E ele diz, a palavra faz a obra. Então, crê que a Bíblia vai fazer o trabalho dela na vida das pessoas. Então, não existe um material. O único material que você usa é a palavra. E os caras vão lendo repetitivamente a palavra. Não é para você ler Gálatas uma vez, aí vai ler Efésios, depois vai ler 1 Timóteo, não é para ler assim. É para ler um livro, repetir de 2 a 5 vezes esse livro. Interessante isso, né, irmãos? A oração repetitiva e estratégica. Cada cartão, então, aquele cartão que eu mostrei para vocês, ele tem um espaço onde você vai colocar o nome de 3 pessoas. Então, cada cartão tem um foco de oração estratégica. Construir na leitura diária a oração intercessória diária. Então, você lê a Bíblia diariamente e ora intercedendo por 3 pessoas, né, diariamente. Cada membro do GTV identifica 3 pessoas a quem o Senhor coloca no coração que precisa de Jesus. Então, você vai pensar
em 3 pessoas e você vai colocar o nome nesse cartão que ele tem, que eu mostrei para vocês no início. Aqueles que começam a procurar a Jesus se tornam candidatos perfeitos para o próximo GTV e a multiplicação do grupo ocorre naturalmente e espontaneamente, de maneira que todo grupo se alegra junto. Aqui, na verdade, ele está falando que dessas 3 pessoas, né, aqueles que aceitam a Jesus, tá traduzido errado. Aqueles que aceitam a Jesus, eles começam a fazer parte do GTV. Então, você está com 2, ficou com 3, continua com 3 sem problema. Aí, dali, você ganhou uma 4ª pessoa, aí você vai continuar um ou 2 meses com esse quarto, depois você vai dividir de 2 em 2. Então, vai tornar 2 grupos. Aí, esse grupo ganha mais 1, fica 3, e aí, quando ganhar o 4, vai multiplicando assim, tá bom? Irmãos, isso é Romanos 10:1. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Então, é esse o espírito disso. Você vai escolher 3 pessoas, vai ficar orando por elas, vai tentar pregar o evangelho para elas, né? Convidar um dia para comer na sua casa, né? Convidar para fazer alguma coisa, jogar bola juntos, e aí você vai procurar evangelizar. E aquelas pessoas que vão aceitando a Jesus, você vai introduzir no seu grupo. Por que 2 ou 3? Ferro afia ferro, né? Provérbios 27:17. A força de 2 ou 3. Então, comunidade de 2 ou 3. Mudança de vida acontece no relacionamento. Prestação de contas. Nós precisamos da ajuda de uns dos outros. Confidencialidade. Grupos pequenos mantêm confiança. É esse grupo de 2 ou 3. Flexibilidade. Grupo pequeno significa mais opções. Você reúne aonde quer, o horário que quer. São poucas pessoas, dá mais flexibilidade. E reprodutibilidade. Discípulos transformados em comunidade são a unidade básica do reino de Deus. Comunidade, ele está chamando, é um grupo de 2 ou 3, formam uma comunidade, onde você vai desenvolver relacionamento. E nessa comunidade, então, você vai prestar conta, vai ter a confidencialidade, a flexibilidade e a multiplicação desses grupos, né? Então, basicamente, é esse o grupo de 2 ou 3. Eu vou mostrar de novo o cartão, né, para vocês verem o cartão e entenderem agora como é que funciona esse cartão. É um panfleto, praticamente, onde tem basicamente essa explicação que eu passei para vocês, está nessa parte aqui inicial. Ok? Aqui, ó. Desculpa, aqui embaixo ele vai explicar como que funciona. Aí, ó, comunidade, accountability, prestação de conta, confidencialidade, flexibilidade e reprodutibilidade. Então, aqui ele vai explicar, e
aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho desse cartão. Aqui, ó. Aqui está escrito estratégica, o foco estratégico da oração. Então, aqui você vai colocar o nome das pessoas, né? E aí, aqui ele vai dando a direção, né? Senhor, eu oro para que... Tananana, eu não estou conseguindo ler aqui. Mas aqui tem a oração que você pode fazer, orientação de oração que você pode fazer. Ok? Tem alguém que é bom de tradução e gostaria de traduzir esse material e botar em português? Oi, Marçal. Ele está em PDF, né? Tem interessado em fazer isso? Por favor, compartilhe comigo o que eu tento. Oi? Envia para mim, por favor, que eu tento traduzir. Legal. Se ele E montar mais ou menos desse jeito aqui, você consegue? dependendo de como ele estiver, ele tem uns textos por cima, mas a gente pode jogar o PDF direto no Google, que o Google traduz. Ele está em PDF. Compartilha lá no grupo que eu tento fazer a tradução agora mesmo, até pelo Google. Às vezes consegue traduzir de vez. Ah, é? Deixa eu ver. Vocês querem fazer alguma pergunta? O que eu quis fazer para vocês? Eu estou trazendo um outro modelo, ok? Um outro modelo de grupo pequeno. Mandei aqui e vou mandar o PowerPoint. Só deixa eu corrigir o PowerPoint. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom dia, Marcelo. Pergunta não, mas dizer que a essência é a mesma, né? É muito parecido, né? Só que é muito simples, né? Ele dá mais direcionamento, ele dá mais ferramentas, né? Amplia, é ampliado as ferramentas. Simplificado, mas ampliado, né? Pelo que eu entendi. Legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ó, estou mandando esse PowerPoint para vocês aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Sérgio, fala alguma coisa aí. É interessante esse material, sim, porque ele parece que compila, né, aquilo que é o pequeno grupo, né, ou a microcélula, né? Então, eu achei bem interessante, explicativo e parece que está, né, tudo junto, resumido, né? Assim, acho que está mais fácil de entender. Olha, quando você fala microcélula, de funcionar todo dia, a grande maioria surta. Verdade ou não?
Agora, se apresenta esse modelo, é uma vez por semana, 1 hora. Pode ser feito online. Ou presencial. O ideal, é lógico, que é presencial. Entendeu? E vocês repararam, é um discipulado mútuo e tem 3 pontos. Confissão de pecados, prestação de contas, leitura da palavra e compartilhamento na reunião do que Deus falou, que aprendeu. E terceiro é oração estratégica e contínua de evangelismo. Essas 3 coisas. Então, não tem material nenhum, só a Bíblia. Isso aqui é interessante. E eles funcionam há anos nesse modelo lá. Então, Só uma pergunta. Interessante isso. Pode falar. Você tem conhecimento da atual situação deles? Como é que é o desenvolvimento? Como é que tá? Porque isso aí você mostrou material de 15 anos. E hoje, como está o funcionamento? Não sei, rapaz. Não sei. Eu peguei esse material na internet e acabei comprando um livro, né, sobre isso há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. Só que quando eu li isso, eu falei assim, acho que isso aí é muito ralo, isso aí não funciona muito, não. Aí, quando o Ed veio com a microcélula, eu achei interessante. Eu gosto da visão do Havruta de ser diário, eu acho muito bom, eu acho interessante. Mas esse trabalho também é interessante, porque ele é bem orgânico, vocês perceberam? Não tem líder, existe um facilitador que vai prestar conta para a igreja. Só isso. Saber que o grupo existe e ver como é que está indo. Vocês entenderam a simplicidade desse material? Aí você pode aplicar isso também no discipulado. Eu vou mandar também aquele outro material, se puder traduzir, seria bom, viu? Marçal, o livro é Cultivando a Vida de Deus, para Deus? O que eu achei, aquele documento, ele vai dar muito mais trabalho, mas eu achei um outro que descreve direitinho. Eu vou colar aqui, eu já traduzi, consegui traduzir um outro, mas esse confirma se é esse, mas talvez uma versão mais atualizada do texto. Eu vou colocar aqui, e que até cita o nome do... Esse Life Transformation Group, esse material é interessante também. Se você puder traduzir e colocar no grupo... Esse daqui está mais fácil. Esse daqui está fácil. Porque ele está em PDF, você consegue jogar ele para Word, né? Não, é que a gente pode fazer o seguinte, na página do Google Tradutor, se escolhermos a opção documentos, a gente só arrasta o documento para lá, que ele traduz. Olha só. Bom, mas tem que fazer uma revisão nessa tradução, né, Ulisses? Olha, é muito boa. É bom fazer a revisão, mas normalmente ela é muito assertiva. Agora, você consegue formatar como está aí? Sai do mesmo jeito. Ah, é? Eu estou fazendo aqui agora e vou já colocar no nosso grupo lá. Ô, Marçal. Fala, Jeremias. Uma pergunta. Esse aí não é do Edilio, é de outro grupo, né? Eu perdi um pouco. É um material americano de um movimento
de igrejas orgânicas. Entendeu? Por isso, Ok. você percebe a estrutura do funcionamento, ele não é um negócio muito para ser controlado, não tem líder em cima de líder, só prestar contas para a igreja. A ideia é de algo mais orgânico, entendeu? Vai crescendo, vai pulverizando isso. Mas não sei se o Jeremias viu, eu estava ali no começo, você viu, a base parece que é a mesma, Jeremias, up e out, né? É só, acho que eu vou ali naquilo que o Wesley falou, né? Aham. A ferramental, na verdade, ele dá, assim, uma É aqueles, catequese, vamos dizer, né? aqueles topping lá é bem parecido, é o mesmo praticamente. Agora, uma coisa interessante, Marcelo, que o Wesley falou, e acho que qualquer um de nós aqui, o grupo, queria dar uma olhada realmente no progresso disso na perspectiva humana, né? Não na divina. A divina está resolvida. Mas como é que eles estão hoje? Como é que isso tem atingido o pessoal? A estrutura, acho que é legal. É Olha, uma curiosidade, né, Vazinha? Acho que é isso, né? eu descobri que eles dão um treinamento sobre isso lá nos Estados Unidos. E eu estava até querendo fazer, né? Mas eu posso pesquisar e entrar e ver, porque pode ser que agora eles evoluíram muito, né? Com a experiência. Com certeza, né? Agora, digita aí, Inês, CMA Resources na internet para ver se você. Aí você vai achar o site deles. É CMA Resources. Marcelo, coloquei a versão traduzida em PDF, né, no nosso grupo lá. Mas é bom verificar se ficou direitinho. Legal. Bom, irmãos, eu estou dando aqui esse modelo, por quê? Porque eu queria mostrar para vocês que o modelo do Ediléu não é único. E que já tem gente fazendo isso há muito tempo. É o modelo dos rabinos, o Havruta, e a maneira de funcionar o Havruta, o microgrupo ou a microcélula, não é um método, é isso que você tem que entender. Cuidado para não ficar colocando, tem que ser assim, tem que ser assim. Não. Lá na Indonésia, você vê microcélula de tudo quanto é jeito. Né? Eu falei para vocês que o MARD lá reúne com 150, 200 pessoas, né? Faz a parte devocional, depois divide em pequenos grupos. Um como é que fala? Um dos presbíteros, né, do nível do ED, que é dos principais lá, ele reúne a liderança debaixo dele e faz a microcélula com eles. Então, ele dá... O que ele usa? Ele já faz numa reunião, ele já coloca as orientações, tal, e eles reúnem diariamente com os líderes. E depois dividem em microgrupos. Outros fazem microgrupos, como eu e o Ney fazemos. É um grupo de 3 pessoas, 4 pessoas. Não tem muita gente. É um grupo pequenininho.
já tem um grupo que que eu comecei participando, que foi um dos primeiros grupos treinado pelo Ed, da Filadélfia, que é um grupo com 10, 20, 15 pessoas, está hoje? 10 pessoas, Ney? É um grupo assim, 10. Hoje tem, acho que umas 20 pessoas, mas frequentes, assim, na média do dia é 7, 8 pessoas. Então, você vê, tem 20 pessoas, mas só frequenta umas 7, 8 pessoas. E aí, às vezes, eles nem dividem grupo, dividem, às vezes. Tem algumas vezes quando está um número pequeno, não divide, mas é isso mesmo. Conforme a quantidade, usa o recurso de separar em grupos aí. Às vezes está 5 pessoas, aí eles não dividem, não chegam a dividir. E ali eles têm horas que viram estudo bíblico, tem hora que é mais comunhão, tem hora que é mais oração. Então, eu percebi um outro grupo, né, que lá na Bahia, que eles estavam funcionando, por exemplo, um grupo estava caindo mais para oração e o outro mais para estudo bíblico, né? E eu vi lá na Indonésia uma diversidade, né? Eu, por um lado, não achei bom, por outro lado, eu achei bom. Porque isso me deu uma ideia assim, uma igreja tão grande quanto a deles, ele deu essa diversidade. E não falou, ó, tem que ser tudo assim, 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 assim. Padronizando. Então, eu, pessoalmente, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esses modelos McDonald's, fast food. Toma cuidado com isso aí. Tenha um padrão básico, mas dando liberdade, entendeu? Acho E que se fugir um pouco do modelo, não fica desesperado, não. Fala, Ney. Acho que a base é de uma ministração que você deu há algum tempo aí, né? Que é a questão da essência. Nós precisamos manter a essência. A forma é por conta das circunstâncias, por conta da cultura, por conta da forma do dia a dia daquele grupo, daquelas pessoas, mas a essência precisa ser mantida, né? Essa centralidade de Cristo, né? A confissão uns aos outros, enfim, não vou nem chover no molhado aí, mas é isso que eu queria Não, é dizer. isso aí mesmo. A essência, bem colocado, Ney. O modelo pode variar, a essência tem que funcionar bem ali, ok? Eu vi uma hora o Jeremias queria falar, acho que o Jeremias ele teve que sair, né? Eu vi ele andando. Não, está aí, ele está aí. É Igreja Itaguaçu. Eu já falei, Marçal, eu perguntei se era o mesmo grupo, era essa a minha dúvida, mas já respondeu. Legal. É que eu tô na reunião no supermercado aqui. Tá gastando, né, Gerê? Mas, assim, gente, eu achei legal isso que o Marcelo trouxe. Provavelmente tem mais outros aí, se caçar, né? Mas para nos dar essa direção mesmo, ou essa sensibilidade, né? A gente precisa ter essa sensibilidade do nosso povo ali, do pessoal que está com a gente. Essa variedade de formas, né? É legal, eu entendi. E eu estava até, enquanto você estava falando, eu estava até pensando aqui, mas eu falei, não é que é verdade mesmo? Tem gente que consegue uma vez por semana, tem gente que consegue todos os dias, e tem gente que não consegue nem cada 15 dias. Mas para esse de cada 15 dias também precisa ter, entende? Essa visão que eu achei legal. Achei legal. Aqui em Itaguaçu, nós estamos falando 3 vezes por semana. E mesmo se eu penso em continuar, porque é meia hora só. A gente faz de manhã, né? De 5h30 a 6 horas. Eu acho legal essa meia hora. Penso em continuar 3 vezes por semana,
meia hora só. Legal. Interessante. Quem sabe você compartilhar a sua experiência, né? Para que a gente possa ver como é que tá, as dificuldades, tal, né? Mas é uma coisa boa, né? Mas eu já vi, Marcelo, que a necessidade, igual esses tópicos novos que você colocou aí, de aprofundar mais neles, porque a gente tem estudado a palavra. Pegado um versículo ali, seguindo, nós fizemos uma apostila, né? Então, batendo em cima dela. Mas que virou um estudo de palavra, né? Eu tenho que agora voltar para aqueles tópicos que você passou hoje, que eu achei muito interessante. Esses 6 tópicos, né? Foi 6 ou 7 tópicos. A palavra pode variar, né? Mas a prestação de contas é a mesma sempre. Não esquecer da prestação de contas. Ok, irmãos. Então, o que é importante disso que eu estou mostrando? Primeiro, que existem outras pessoas fazendo a mesma coisa de maneira um pouquinho diferente, né? E o americano, ele é muito prático, 3 coisas que eles fazem, né? Não tem material nenhum, só a Bíblia. Isso é interessante. Isso é um negócio para a gente... os caras são corajosos, né? E mandam ver e começaram a multiplicar e a ensinar isso aí. Agora, sinceramente, eu acho que é bem provável que esse negócio não explodiu, não. Porque se tivesse explodido, estaria sendo comentado aí nas igrejas, né? Não é verdade? Então, eu acho que não explodiu. Mas a gente tem aí um outro modelo para se basear. Fala, Vasni. Só lembrando aqui essa coisa de explodir, esse modelo de confissão, né? Não é uma coisa que todo mundo quer, né? Então, é muito restrito mesmo. Eu acho que o importante é saber se tem um grupo que permanece, que continua desenvolvendo a maturidade que alcançaram, né? E essa informação é boa, né? Mas eu também estou no grupo, já temos mantido com 3 em 3, eu de Cachoeiro, o irmão de Guarapari, outro do Rio, né? E, então, assim, a gente está nessa comunhão, e o Jeremias falou de meia hora, é muito bom meia hora, mas não dá para você desenvolver toda essa... Tem que ser realmente 1 hora para desenvolver esse plano aí, né, ou essa proposta, tem que ser 1 hora, porque você entra para compartilhar e tal, né? Então, 1 hora que seria realmente ideal. Nós estamos fazendo meia hora, mas não dá para chegar nessa proposta, não. Legal. Amém. Eu acho que por hoje é só. Eu queria ver um dia, vamos ver se a gente consegue juntar a gente e trazer o Frank Viola e o Neil Cole. Esses 2 caras são os 2 caras que mais influenciam as igrejas orgânicas. E, tem coisas, vamos dizer, tem coisas que muita gente critica, não gosta deles. Mas o que eu leio deles, eu gosto demais, demais. E o Neil Cole, ele é mais respeitado na parte orgânica, né? E o Frank Viola, ele é aquele cara assim meio... ele é super inovador e ele tem uns insights muito legais. Eu gosto dos 2. Então, quem sabe um dia a gente traz esses caras, mas aí nós precisamos tirar 1 semana para ficar de manhã, de tarde, de noite com esses caras bebendo deles. Maravilha. Vamos sim, ué. Crescer. Tudo bem, mas não dá para converter isso para online também? Não, sem dúvida alguma, nós podemos gravar as palestras e transmitir, né? Mas é muito importante a gente estar... Primeiro, seria legal para a gente estar junto, nós aqui, a gente estar junto,
mesmo, e segundo, eles não têm exatamente a visão do Ed e Léo, mas é bom a gente ouvir de outras fontes, pegar o que eles têm coisa muito boa, entendeu? Sim, é muito bom Eles isso. escrevem muito de igreja orgânica, de vida cristã, eles têm uns insights que trazem o verdadeiro evangelho mesmo. É um outro tipo de pessoa, não é teologia pela teologia, são pessoas que estão querendo resgatar a visão e a vida da igreja de uma forma mais orgânica. E eu acho que, queira ou não queira, nós aqui, né, que estamos aqui juntos, eu acho que a gente tem que caminhar por uma linha mais orgânica, porque a igreja ainda depende muito do pastor. A igreja depende muito de estrutura, de planejamento, organização, e isso é ruim, porque tudo que depende de organização e planejamento é feito da cabeça do homem. Todo o planejamento parte de alguém. Sim. E aí vai partir da cabeça de vocês. Vocês estão entendendo? E isso não é legal, porque uma hora a gente acaba colocando camisa de força na igreja. Porque a gente acha que precisa disso. Vamos deixar Deus ser Deus. Vamos deixar Jesus ser o cabeça da igreja. É ele que tem que comandar. É ele que tem que mandar. E a gente tem que ser o facilitador disso. A palavra bíblica, né? Cooperadores. Não é? Nós somos cooperadores. Sabe o que é cooperador? Tem um cara que pensa, que dá a direção, que fala o que tem que ser feito, e tem os cooperadores que vão cooperar. Não é isso que diz lá em Coríntios 13? Paulo fala que nós somos o quê? Cooperadores. Eu acho que nós não estamos sendo cooperadores, nós estamos sendo apropriadores. Nós somos aqueles que são os comandantes da obra e não cooperador. Eu acho que está alguma coisa errada aí. Vocês concordam comigo? É verdade. Propiciar para que Jesus comande e nós facilitemos, sejamos os cooperadores. E isso cai naquele ponto cultural também, né, Marçal? Tudo leva a isso, né? No nosso contexto, né, os membros levam a ter um líder, o líder se responsabiliza mas no sentido cultural, eu acho não, tenho certeza que essa questão do cooperador, né, é o que nós devemos ser mesmo. Senão a gente traz eu não sei vocês, mas eu tenho esse peso aí que é impulsionado por forças externas, né? De não, eu tenho que liderar, eu tenho que não sei o quê, porque o que está debaixo de mim lá não se mexe, não sei o quê. Quer dizer, um pensamento cultural, né? Isso precisa ser quebrado, né? Não é de uma hora para outra, na verdade, né? Não é só unilateral, mas eu acho que é isso que Deus está nos despertando aí para entender, né? Que a obra é dele, ele continua sendo, né, o Senhor aí. Amém. Talvez semana que vem eu possa apresentar um pouco sobre holacracia, que é um modelo de organização. O Aldo entende bastante disso aí, mas eu vou dar só uma explicação geral para vocês entenderem como que o universo corporativo, as empresas estão caminhando e querem caminhar. Elas querem caminhar para um modelo mais orgânico. E não o modelo hierárquico. O modelo hierárquico é o modelo atual. Eles estão querendo por um modelo circular,
onde o líder praticamente desaparece, vai ter um facilitador e vai funcionar mais organicamente. Então, eu quero mostrar que já existem organizações, empresas grandes funcionando nesse modelo. Ok? Excelente.